Oi pessoal, tudo bom? Aqui é o Dr. Ronaldo Casimiro da Costa falando para vocês da Ohio State University nos Estados Unidos. E nesse vídeo eu quero abordar uma doença, um grupo de doenças que a maioria de nós nunca ouviu falar, ou aqueles que já ouviram falar, muito provavelmente é a primeira vez que ouviram falar, não tem a mínima ideia que diabo que isso seja. O que é tranquilo, porque isso não é abordado na maioria dos currículos de veterinária do mundo inteiro. Aqui em Ohio, os alunos têm entre matéria obrigatória e optativa, quase 40 horas de neurologia clínica, e eles ouvem sobre isso por 10 segundos. Tá? Por quê? E quando? Dentro do diagnóstico diferencial para crise epilética. Então, muitos de nós, quando já pegou esses casos, anos atrás, pensou o quê? Pensou que isso fosse só uma crise epilética atípica. Mas isso não é. Tá? Então, vamos começar mostrando aqui um vídeo, porque tudo fica muito mais fácil. Neurologia é movimento, gente. Então, com vídeo fica tudo mais fácil. Vamos ver esse labrador. Esse é um labrador de 6 anos de idade. A proprietária dele é uma colega nossa, ex-aluna nossa aqui de Ohio. Então, eu conheço esse cão muito bem já por alguns anos. Tá? Olha o que ele tá, a manifestação dele. Veja que ele está tentando caminhar, ele tem um movimento exagerado dos membros torácicos que a gente consegue ver. Veja como ele parece que tem tremor, ataxia da cabeça. Tá? Veja que ele está olhando para ela como se ele estivesse completamente consciente, e ele está realmente consciente. Veja que ele não tem envolvimento facial clássico, veja que ele não tem cialorreia também, tá? Não tem nenhuma disfunção autonômica. Agora deu para ver bem esse passo exagerado, tá? O que esse cachorro tinha? Isso poderia ser considerado uma crise epilética atípica? Até que sim, uma crise diferentona, sim, mas isso não é. Isto é uma discinesia paroxística. O que ele tinha era isso, uma discinesia paroxística. Aí você fala, mas que diabo que isso é? Bom, vamos definir, vamos falar um pouquinho sobre isso. O que é discinesia? Discinesia, gente, é, por definição, movimentos involuntários, que geralmente são movimentos exagerados, hipercinéticos, mas podem ser hipocinéticos também. O termo paroxístico só significa algo que tem início e fim súbito, igual a uma crise epilética, aí não tem diferença, tá? Mas os pontos que diferenciam isso de uma crise epilética são esses aqui. A consciência fica preservada, eles não têm sinais autonômicos, a duração é variável, mas muitos deles são mais de minutos para frente, tá? Eles não têm período pós-ictal, porque eles voltam ao normal imediatamente depois que esse episódio acabou, porque eles não têm envolvimento da consciência, diferente das crises epiléticas, tá? Nem todas, mas a maioria vai ter envolvimento da consciência. Muitos desses cães têm gatilhos, tem algo que gera essas crises paroxísticas discinésicas. Então, o que é? Muitas vezes eles ficam excitados, um barulho, alguma coisa que desencadeia essas crises. E o que é importante, neste momento, comecinho de 2021, a gente já reconhece várias raças com isso, gente. Várias raças. E sabe-se, ou espera-se que tenha uma causa, uma etiologia genética, já foram identificadas mutações em algumas raças, e eu quero, por exemplo, mostrar esse artigo, que foi um artigo que inclusive a gente discutiu no Journal Club da Associação de Neurologia, que fala especificamente da característica fenotípica no Wheaten Terrier. Veja que ele tem esse quadro de hiperflexão de membros pélvicos, tá? Essa hiperflexão alternada de membros pélvicos, essa apresentação clássica da discinesia paroxística nesta raça. Várias outras raças têm isso, e o que a gente sabe sobre essas manifestações faciais neste momento foi abordado nesse trabalho, que é um trabalho de um consenso dos neurologistas que têm um foco, que trabalham bastante com esses distúrbios de movimento, tanto da Europa quanto dos Estados Unidos. Essa publicação saiu questão de 2-3 semanas atrás, no Journal of Internal Medicine. Essa revista é de acesso livre, então todo mundo pode acessar, vou colocar o link aí. E o artigo caracteriza de forma muito clara o que a gente sabe sobre essa doença nesse momento, gente. Tá? É importante a gente reconhecer a característica fenotípica e as diferenças disso para uma crise epilética. Quando você não sabe, você tem que abordar esses pacientes, lógico, como se fosse uma crise epilética, tá? Exame físico, exame neurológico, um histórico mais completo possível, tá?
tudo como a gente abordaria um caso como uma crise epilética. Tá? Por quê? Várias dessa manifestação de cinesia paroxística têm causa genética, mas muitos podem ter causa estrutural e podem ter causas extracranianas. Uma das causas mais bem caracterizadas, para vocês terem uma ideia, é a intolerância ao glúten. Tá? Então, assim, tem que reconhecer isso, gente. A gente nunca vai diagnosticar algo que a gente não sabe que existe. Tá? Então as discinesias paroxísticas, elas existem. Semana passada eu peguei 3 casos que a gente suspeitou aqui em Ohio. Um deles é com certeza uma discinesia paroxística, assim, de forma claríssima. Tá? Mas 3 casos em Ohio. Isso quer dizer o quê? Bom, ou a doença está aumentando em frequência, em prevalência, ou a gente está reconhecendo mais. Tá? Só que a gente só reconhece o que a gente sabe que existe. Então, eu quero terminar com essa frasezinha aqui, que é isso, que é o quê? Todos nós, somos tão bons quanto nossa lista de diagnósticos diferenciais. Todo mundo que já fez meu curso já ouviu falando disso aí. Por quê? Porque quanto mais doença a gente sabe que existe, gente, maior a probabilidade da gente conseguir diagnosticá-las. E o que é o mais importante? O que a gente quer para os nossos pacientes? A gente quer tratá-los da melhor forma possível. Bom, o melhor tratamento, gente, é um diagnóstico correto. Se a gente não sabe que essa doença existe, a gente nunca vai diagnosticá-la. Então, eu espero que isso tenha ajudado. Boa leitura, bons estudos. Um grande abraço.